Olá para você, aqui é a Jaque e esse é o canal de Volta à Essência de leitura diária da Bíblia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema um pouco delicado, um pouco complexo, um pouco difícil até da gente falar. A gente vai falar sobre inveja. Sabe quando a gente percebe que alguém está com inveja da gente? Ou pior ainda, quando a gente pode até sentir inveja do outro. E como que a gente sabe quando alguém está com inveja da gente? Às vezes a gente tem um sentimento e não sabe definir talvez em palavras o que ele é, como que a gente percebe essas coisas. Mas a leitura de hoje ela vai talvez esclarecer e vai nos orientar sobre como devemos agir quando nós estamos assim ou quando nós somos vítimas disso. Vamos ver o que a Bíblia diz e eu já adianto para você, não é nada bom. Mas antes da leitura da palavra, vamos falar com Deus, pedir a Ele sabedoria para esse tema tão importante, tão necessário, e que Ele nos ajude a termos entendimento e a colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou por mais um dia. Te agradeço porque o Senhor é bom e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais uma vez a sua palavra. Eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, quando a intenção do nosso coração não é verdadeira, não é sincera. Nos ajude, ó Deus, a termos um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que teme ao Senhor. Que a palavra de hoje venha nos curar, nos direcionar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. É no nome de Jesus que eu peço. E também eu peço, Senhor, que visite quem estiver me assistindo agora, essa pessoa na casa dela, a família dela e tudo que ela tem, e dê a ela também a direção necessária sobre esse assunto e sobre esse dia. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus hoje nós vamos ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 23. Você que está chegando agora, nós temos aqui no canal outros livros que já lemos da Bíblia, estão salvos em playlists, você pode entrar lá depois, começar o seu próprio plano, ler no seu ritmo. E no momento estamos no livro de Provérbios. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Provérbios 23, que está escrita assim: Quando te assentares para comer com o governador, presta bastante atenção naquele que está diante de ti. E põe uma faca em tua garganta se fores homem de muito apetite. Não cobices seus pratos saborosos, porque é comida enganadora. Não te fatigues para ser rico, sê sábio e te contém. Por que desejarias as riquezas que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da águia, voam para o céu. Não comas a refeição do invejoso e nem cobices seus deliciosos manjares, porque ele pensa somente em si mesmo. Mesmo quando te diz, come e bebe à vontade, o seu coração não é sincero. Vomitarás o que comeste e desperdiçarás tuas palavras agradáveis. Não fales aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos e nem entres nos campos dos órfãos, porque seu Redentor é forte, ele defenderá a causa deles contra ti. Dedica o teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois, se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. Meu filho, se teu coração for sábio, o meu próprio coração se alegrará, e exultará quando os seus lábios falarem coisas corretas. Não tenhas inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor, porque certamente terás uma recompensa, a tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio e conduze teu coração pelo caminho. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim a sabedoria, a disciplina e o entendimento. O pai do justo terá grandes alegrias, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozija-se aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos, porque a prostituta é cova profunda e a adúltera poço estreito.
A semelhança de um assaltante, ela fica à espreita e aumenta o número de homens infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as lutas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho, para os que andam em busca de bebida forte. Não olhes para o vinho quando está vermelho, quando brilha no copo e escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. Teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidades. Serás como quem se deita no meio do mar, como quem dorme no topo do mastro, e tu dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei para voltar a beber? Vemos aqui então várias instruções de um pai para o filho, esse pai falando muito, frisando muito a respeito de você ser sábio, buscar sabedoria, buscar o conhecimento. Aqui também é um texto que está falando sobre a bebida, né, sobre o excesso da bebida e tudo mais, mas a gente vê aqui dois versículos muito importantes, um que é o versículo 6 e outro que é o versículo 17. O 6 que está dizendo assim: não comas a refeição do invejoso e nem cobice os seus deliciosos manjares. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não comas a refeição do invejoso. Não se alimente daquilo que é de alguém invejoso, porque ele pensa somente em si mesmo, ou seja, o invejoso. A Bíblia diz que o invejoso ele só está pensando em si, ele não está pensando em você, ele está pensando nele mesmo. E ainda quando ele fala assim, olha, mas pode vir, come, bebe, o coração dele não é sincero. Então a Bíblia está dando aqui uma instrução, um caminho de como é o coração do invejoso. Ou seja, o coração de alguém que só pensa em si mesmo e é alguém que não é verdadeiro com você. Essa pessoa vai te falar uma coisa, mas o coração dela é outra coisa. Isso em relação ao invejoso com você, né? Quando alguém sente inveja de você, alguém está se aproximando de você, às vezes você pode até perceber que a pessoa tem um pouquinho de inveja, e aí o que a Bíblia fala? Não comas desse alimento dela. Não se alimente do que ela se alimenta, não coma do que ela coma. Justamente por isso, porque ela não é verdadeira, ela não é sincera, ela está pensando em si mesma. E aí mais para frente, no versículo 17, a Bíblia ela já fala o outro lado, quando é eu ou você que temos a inveja de alguém. E a Bíblia fala sobre isso, não tenhas inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Para a gente não desejar aquilo que o outro tem. Não é para a gente desejar tudo que o outro tem, a gente ser infeliz, a gente ser insatisfeito, a gente só querer o que o outro tem, mas para a gente se conservar no temor do Senhor todos os dias. Não é um dia, não é hoje, não é daqui 2, 3 dias, mas todos os dias. E olha o que a Bíblia está dizendo em seguida, porque certamente terás recompensa e a tua esperança não será frustrada. Ou seja, nós podemos nos apegar em Deus, podemos nos apegar da palavra de Deus, no temor do Senhor, que Ele no tempo certo vai nos recompensar com aquilo que precisamos ou desejamos. A questão é, não precisamos desejar o que é do outro e nem devemos ter esse sentimento. Porque a inveja, gente, é um sentimento maligno. Ela destrói tudo, ela destrói relacionamentos, destrói amizades, ela destrói tudo. Não tem nada de bom que venha a nascer da inveja. E olha que coisa interessante, a palavra de Deus também, a Bíblia, nós lemos aqui Provérbios 23, mas nós podemos encontrar outros contextos também sobre a inveja na própria Bíblia. Olha o que diz alguns textos que eu vou ler para vocês. Provérbios 14 e 30. Olha o que a Bíblia diz. O coração tranquilo é a vida do corpo. A inveja, porém, apodrece os ossos, ou seja, ela adoece. Não tem nada de saudável no sentimento invejoso. Não tem nada da gente falar, mas essa inveja é boa. Não, não é, gente. Seja inveja boa, inveja ruim, inveja branca, enfim, ela é negativa, ela é doentia, ela é diabólica e ela adoece a vida da gente. Olha outro texto da palavra, nós ainda vamos chegar lá, mas olha o que a Bíblia está dizendo em Provérbios 27, versículo 4. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir
a inveja. É como se a gente entendesse que assim, a inveja ela é pior que um furor, né? Ela é pior que a ira. Mas quem que pode resistir? É uma coisa assim muito diabólica, gente. E assim, ela entra de uma forma assim, sem a gente perceber, né? Ela é como a erva daninha, ela vai entrando, quando a gente vai ver já está enraizada. Para tirar depois, dá um problemão. É muito mais difícil quando ela já entrou ali, já está enraizada. Olha um outro texto super importante no Novo Testamento, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículos 14 em diante, que diz assim: mas não vos orgulheis nem mentais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Ou seja, aqui quando a Bíblia está falando, né, sobre a inveja, e inclusive quando ela até fala sobre a inveja no sentido de sabedoria, né, porque às vezes as pessoas elas se apoiam nisso, elas usam a sabedoria que elas têm para justificar o sentimento que elas têm, né? Então é mais ou menos assim, eu quero aquilo do outro. Ah, não, mas se ele tem, eu posso ter também, porque Deus pode me abençoar, né? Mas se ele tem, eu tenho o direito de ter também. Afinal, sou filho de Deus, afinal, eu trabalho. Então, quando a gente começa a usar esses argumentos, essa sabedoria terrena para justificar um sentimento invejoso, a Bíblia está dizendo que é uma sabedoria terrena, não é celestial, não é algo que vem de Deus, não é algo que vai ser bom para a gente, mas ela é considerada como uma sabedoria terrena e demoníaca, ou seja, não tem como a gente associar a inveja com alguma coisa que seja boa. Então, uma coisa que ela é bem interessante, que a gente pode se perguntar, né? Mas tudo bem, eu li sobre inveja, lemos versículos, mas o que é inveja realmente? Gente, a inveja, de uma maneira, uma definição assim bem simples, é quando a gente tem o desejo assim desenfreado, a gente quer insistentemente alguma coisa que pertence ao outro, alguma coisa que não é nossa. A gente quer aquilo de qualquer jeito, sabe? E você luta, você vive, você não aceita na sua vida alguma coisa diferente daquilo. Você quer aquilo. Tem um filme muito legal, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filmes. Quem segue aqui o canal sabe que eu já indiquei filmes até para alguns temas. Esse tema da inveja especificamente, um filme que fala brilhantemente sobre isso é O Conde de Monte Cristo. Ali é um filme que ele fala absurdamente o que é a inveja, o que ela causa e qual que é o resultado que ela provoca na vida do invejoso. Não na vida daquele que foi a vítima da inveja, mas aquele que foi a vítima, aquele que foi o invejoso, o causador daquela situação. E o final dele não foi um final muito bom, tá? Então você vai ter que assistir o filme para você ver o que eu quero dizer. Mas a Bíblia ela fala que assim, todos os versículos que lemos aqui, a Bíblia fala, olha, não coma da comida do invejoso e também não sinta inveja do pecador, ou não sinta inveja dos outros, sabe? A gente, muitas vezes caímos nessa coisa, nesse sentimento da inveja, porque a gente não tem o contentamento. A gente não recebe com alegria algumas coisas que já temos na nossa vida. Estão acontecendo ali, estão presentes. A gente não consegue enxergar o que nós já temos de bom que Deus já nos deu. Por quê? Porque o nosso olhar está sempre focado no outro. A gente quer o do outro. A gente não quer aquilo que Deus coloca na vida da gente. É mais ou menos assim, sabe aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Só que a nossa também tem grama. A dele também, mas a gente quer a dele. Porque a dele é mais bonita. A gente não quer olhar a nossa grama, sabe? Então, assim, é diabólico, gente. E aí, você pode até me perguntar assim, tá, mas como que eu sei que alguém tá com inveja de mim? Como eu sei disso? Como eu posso me garantir? Ou ao menos perceber, ter alguns sinais de quando alguém tá com inveja de mim? Sabe, gente? Se você é uma pessoa invejosa, você vai associar com a mesma atitude. Mas se isso não está muito claro em palavras, eu vou dizer para você. Alguns sinais, por exemplo, crítica constante. Sabe quando a gente está sempre criticando o outro? Ah, não, dele não é legal, podia ser melhor. Por quê? Porque dentro de você, na sua cabeça, você faria melhor.
sabe? Então você está sempre, o tempo todo, criticando o outro. Quer ver também um outro sinal de quando alguém tem inveja de você? É quando alguém desvaloriza suas conquistas. Você vai lá, batalhou, conseguiu uma coisa muito bacana, seja um trabalho, seja um bem, e sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, ah, mas eu já vi coisa melhor. Tipo, nossa, você conseguiu isso, você podia conseguir uma coisinha melhor, né? Nossa, você conseguiu isso, ah, mas o meu, assim, é melhor, um pouquinho melhor que o seu, sabe? Talvez a pessoa não vai falar com essas palavras, mas ela vai falar com atitudes, ela vai falar com expressões faciais, sabe? Quando o corpo fala. Então, assim, de algum jeito ela vai menosprezar as suas conquistas, sabe? Ou quando você vai querer compartilhar uma conquista, a pessoa vai olhar assim para você, talvez não vai dizer nada e nem vai querer comentar a sua conquista, ela já vai querer comentar o que é dela, né? Por exemplo, você fala assim, nossa, eu consegui uma promoção no trabalho. Aí a pessoa chega com outro assunto nada a ver. Ai, mas sabe, ó, deixa eu te falar, lá na igreja eu tô envolvido num trabalho muito legal, tô como líder, entendeu? Então assim, ela não vai comentar alguma coisa para te dar um parabéns, para dizer, puxa, que bacana, eu tô tão feliz por você, você merecia isso, você batalhou. Ela vai denegrir essa conquista de algum jeito. Quer ver um outro ponto também, como quando a gente percebe que alguém tá com inveja da gente? Quando a pessoa quer competir com a gente. Você tá lá de boas, vivendo a sua vida, e a pessoa de algum jeito ela vai querer competir com você, ou vai querer competir a atenção, ou vai querer competir um talento, ou você, por exemplo, você tá fazendo alguma coisa no seu trabalho, você tá focado no seu, vem alguém que quer provar para você que o dela é melhor, ela quer provar que ela tá na frente, ela quer provar que é mais inteligente, em algum momento, ou na igreja, ou no trabalho, ou na faculdade, você vai encontrar essa pessoa, você tá cuidando da sua vida, você tá lá vivendo a sua vida e aí vai aparecer alguém querendo competir com você. Você nem é competidor, você nem quer competir com nada, mas ela vai querer provar para você que o dela é sempre melhor, porque ou ela é líder, ou porque ela aparentemente tem uma habilidade maior de lidar com aquilo que você, então ela tá competindo com você e ela vai querer provar isso para você. Olha, outro sinal assim, que é triste, mas tem. É quando, por exemplo, a pessoa quer minar a sua autoestima, sabe? Você tá ali todo felizão, toda felizona ali com uma conquista que você teve, né? Uma luta que você venceu, um vício que você venceu, e vai chegar alguém e vai denegrir você. Já não é a conquista, sabe? É você. Tipo, assim, você vai querer falar assim, puxa, eu consegui vencer um vício, por exemplo. Aí a pessoa pega e vai denegrir a sua identidade, quem você é. Falar alguma coisa que denigra você e vai querer destruir a sua autoestima. Mais ou menos assim, é claro que você conseguiu. Você teve a ajuda de fulano, você nunca ia conseguir sozinho. Ou se não, assim, você vai lá e consegue um emprego, né? E aí a pessoa ela pega e denigre você, tipo, mas é claro que você conseguiu. A empresa não tinha outro candidato, você era o melhorzinho. Mas se tivesse um outro candidato que de repente falasse um segundo, terceiro idioma, talvez você nem iria conseguir. Sabe, gente, coisas assim, parecem pequenas, mas elas são gigantes e assim, realmente destrói a autoestima da gente. Então, assim, às vezes você tá lá querendo vencer, querendo fazer alguma coisa, às vezes você nem conquistou nada ainda, mas você tem lá o coração para trabalhar, para lutar, né, para você chegar a algum lugar, e chega alguém e vem destruir a sua autoestima, tipo, nossa, mas você podia, né, ser um pouco mais inteligente, você podia ser um pouco mais diligente, você é muito folgado, sabe, você é muito preguiçoso, você não vai chegar a lugar nenhum, tipo, você nem dinheiro tem, você mora em um lugar pobre, sabe? Então, são palavras que nós lançamos, e eu falei isso muitas vezes aqui no canal sobre a língua, gente. Então, assim, quando a gente denigre uma pessoa, denigre a sua autoestima, que atacar quem essa pessoa é, isso é sinal, sim, de inveja, porque você não quer que ela chegue até lá, você quer chegar, e você não quer que ela chegue primeiro. É aquilo que eu falei da competição. É mais ou menos assim, eu gosto de você, eu quero ver você bem, mas não tão bem quanto eu. Eu amo você, mas eu me amo primeiro.
sabe? Então a gente está sempre colocando o outro em segundo lugar, ou a gente coloca o outro numa posição inferior à nossa, usando palavras. E por último, um sinal assim que eu diria, que eu acho que é o pior, assim, não sei nem dizer se é o pior de todos esses que eu já li, né, mas, que eu falei aqui pra vocês, mas esse eu acho que é, assim, o gritante, é quando a pessoa, ela se alegra com as nossas derrotas, sabe? E aí eu tô falando assim, até se você é a pessoa invejosa, você vai identificar isso que eu tô dizendo. E assim, quando alguém se alegra com as nossas derrotas, com os nossos fracassos, sabe? Às vezes, assim, você tava lá lutando para chegar a algum lugar e, por exemplo, você perdeu o emprego. Aí a pessoa fica feliz, nossa, ainda bem que ele perdeu o emprego, que agora é mais rápido de eu chegar onde eu quero, né? Ou se não, assim, quando você perde a amizade, né? Tipo, aí graças a Deus acabou aquela amizade, sabe? Então, quando a pessoa se alegra com as nossas perdas, se alegra com as nossas derrotas, os nossos fracassos, sabe? Ou você tentou fazer alguma coisa assim na igreja e não deu certo, e aí a pessoa, nossa, ainda bem que não deu certo. Imagina se dá certo. Imagina se dá certo, essa pessoa teria muito mais atenção do que o que eu tô recebendo. Ainda bem, deixa assim do jeito que tá. Gente, inveja. Inveja. Você pode justificar com todos os nomes que você quiser. Você pode falar, não, mas não é bem assim. Vamos dar a letra do sentimento como ele é. Se chama inveja. E assim, a gente precisa aprender a confrontar a inveja. E quando eu li a palavra hoje, veio esse tema pra gente falar sobre, é porque são coisas que a gente não fala muito, a gente mascara, né? A gente não quer confrontar porque a gente não quer ter problema com ninguém. Mas a gente precisa falar sobre inveja, a gente precisa reconhecer quando nós somos os invejosos, nós precisamos reconhecer também quando são as pessoas perto da gente que têm inveja da gente, e orar, gente, colocar diante do Senhor os nossos sentimentos, essas pessoas, para que nós sejamos livres. Para que nós possamos ser livres para viver melhor, para que possamos ser livres para conquistar, para que possamos ser livres para nós chegarmos onde Deus quer que a gente chegue, sabe? E não só a gente, as outras pessoas também. Muitas vezes as pessoas, elas sentem inveja, elas não sabem que tem inveja. Muitas vezes elas classificam com outro nome, mas elas não conseguem dar o nome de inveja, porque é um nome feio. Que algo assim que pensa assim, puxa, inveja, que pesado. As pessoas, elas vão achar outros nomes, mas não vão dar o nome que deve ser dado. E assim, o pecado, gente, ele precisa ser denunciado, né? Então, se a gente reconhece na vida da gente que a gente tem inveja, a gente primeiro precisa reconhecer que tem o pecado da inveja. E segundo, se arrepender. E terceiro, colocar diante de Deus para que o Senhor nos ajude a superar isso. Porque como a palavra de Deus diz, nós precisamos nos conservar no temor do Senhor todos os dias, para que o próprio Deus possa nos recompensar daquilo que a gente tem desejo, um sonho, alguma coisa assim, alguma coisa que a gente anseia no coração, mas é no temor do Senhor que a gente vai encontrar resposta, cura. É no temor do Senhor que a gente vai encontrar contentamento, felicidade, sabe? E a gente precisa, assim, ser honestos, né? Eu tenho falado também sobre isso. A gente ser honestos com a gente, com os nossos sentimentos. E se for o caso, procure ajuda profissional. Por que não? Mas a gente não pode viver um ciclo de ter inveja, sentir inveja ou ter pessoas invejosas e não fazer nada a respeito. Porque muitas vezes a vida da gente não avança porque a gente mesmo não põe um fim nesses males na vida da gente. Eu não estou apontando para a pessoa, eu estou apontando para o sentimento que é ruim tanto na vida da gente quanto na vida dela. Tá bom? Espero que esse vídeo de algum jeito tenha aberto seus olhos, espero que sim. Eu, quando li, fiquei assim maravilhada, porque a palavra de Deus, ela nos desperta mesmo em nós, e que Deus venha falar no seu coração, sabe? Se for o caso, se arrependa, peça perdão se você sentiu inveja de alguém, sabe? E deixa Deus transformar você e fazer em você uma nova história, para que você seja um testemunho vivo e transformador daquilo que a palavra de Deus pode fazer em você, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!